Bom dia. Bom dia. Trouxe hoje um trecho do livro Tremores do Jorge La Rosa. Quem já está aqui há mais tempo já decorou, assim como eu. Mas que combina, e é sempre importante reler, combina com o que a gente vem dizendo sobre essa questão do sentir, né? Então tem o nervo vital ali da Clarice Lispector, né? Tem essa questão assim de que se eu tô lá no alto da torre, eu vou ficar no mundo dos meus pensamentos e das minhas criações e das minhas ideias e das coisas que eu acho, mas pouco será de fato percebido do que é concreto, né? Do mundo sensível. Página 25. E enfim, entre outras coisas que eu fui falando por aqui, né, da mente como um órgão de percepção, quer dizer, eu fui procurando trazer algumas pequenas reflexões sobre essa coisa que é muito simples, mas ao mesmo tempo não é tão fácil, que é sentir o corpo, que é estar no corpo e poder senti-lo. Porque é só estando no corpo que eu posso senti-lo, e aí isso requer uma presença, né? La Rosa vai dizer que isso requer um gesto de interrupção, entre outras coisas, né? Requer um gesto de interrupção. Ele vai dizer que a experiência é aquilo que me toca, aquilo que me acontece. Não aquilo que acontece por aí, mas aquilo que me acontece, né? Então tem um parágrafo que ele vai dizer assim: a experiência, ou a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm, né? Ele diz que esse gesto de interrupção é quase impossível nos nossos tempos. Por quê? Porque requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Então, ele foi descrevendo o que seria o gesto de interrupção, já que a gente muito pouco faz disso tudo que ele nos diz aqui, né? Parar. Ele repete essa palavra muitas vezes, requer parar, 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 demorar-se, suspender, né? Então repara, a coisa está muito mais em despertar na gente uma certa receptividade e não mais uma atividade, né? É parar um pouco, é suspender um pouco, é demorar-se ali, né? É ficar mais devagar, é suspender o automatismo, né? Calar, dar tempo. Então, de novo, né? Se eu tô lá fazendo aquilo e eu tô querendo fazer, eu tô querendo sentir, eu tô achando que eu vou sentir por aqui, eu tô achando que isso não tá acontecendo do jeito que eu acho que deveria acontecer. Quer dizer, eu já não tô dando a chance da experiência acontecer, eu já tô de novo, né? Matando a experiência. Então,
Então é diferente, né? É diferente. Ele fala que é quase impossível nos tempos que correm, porque é diferente da forma como a gente vive a vida e faz as outras coisas, né? É diferente da forma como a gente interage com o mundo do trabalho, com o mundo da performance, com o mundo do desempenho, com o mundo do progresso. É diferente, é outra forma de interação. Então é difícil, né? Tanto é que o yoga foi absorvido pela performance, foi absorvido pela competição, foi absorvido, né? Assim, porque parece que é isso. Não é isso, né? Não é isso. É outro jeito. Pois bem, postura de meditação. E você se senta na postura de meditação, deixe que ela se organize em você. E como diz o professor Bogal, deixa passar o tempo. O que acontece nesse tempo que passa? Talvez não me aconteça nada. Talvez eu comece a sentir coisas que eu não sentia enquanto eu estava fazendo outras coisas. Enquanto eu estou ocupado com o fazer, tem algo que eu deixo escapar. Então você não vai fazer a força da coluna, mas você vai procurar percebê-la. Ela já está aí. Você já está sustentando uma postura ereta. Mas quando você começa a perceber, o seu próprio corpo começa a se reorganizar. Talvez mude um pouquinho a posição da coluna. Talvez você possa relaxar um pouco mais os ombros. Então perceber, por mais que pareça alguma coisa assim absolutamente passiva, ela também gera uma resposta que produz uma atividade no corpo. Esse constante organizar-se, reorganizar-se no corpo. Como se eu quisesse sempre melhorar essa postura. Desce da torre. Traz o centro da sua presença para a área do coração. E você não quer melhorar a postura pelo que você pensa, mas pelo que você sente. Ou você sente,
ou você pense. Fazemos nosso mantra. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então ficamos em pé. Você se coloca nessa nova postura em pé. E vai deixando também o corpo se organizar por conta própria. Como se você fosse passar aqui muito tempo. Então fica na ponta dos pés e solta e vai fazendo esse movimento várias vezes. Procura levar a sua atenção à vibração produzida pelo impacto na coluna vertebral. E vai da base da coluna ao topo da cabeça. E para com os movimentos. Os pés mais afastados. Começa a fazer
rotações com o seu tronco, procurando justamente deixar a sua atenção no eixo da coluna. Vai liberando pouco a pouco esse eixo para torcer cada vez um pouquinho mais. Começa a encaixar com a sua respiração. Para a direita, inspira, para a esquerda, expira. Quando soltar o ar da próxima vez, vai deixando a respiração livre, interrompendo os movimentos, reaproximando os pés. Toma uma inspiração profunda, leva os braços estendidos lá para cima. Soltando o ar, desce os braços, inclina o tronco à frente. Continua percebendo a sua coluna vertebral. Começa a fazer respirações mais profundas em Ujjayi. Inspirações do topo da cabeça à planta dos pés. Expirações da planta dos pés ao topo da cabeça. E para que algo possa acontecer, é preciso interromper com os automatismos, com a pressa, com as expectativas. Quando soltar o ar da próxima vez, a respiração fica livre. Flexiona os joelhos, vai voltando com a coluna bem arredondada. Reorganizando a postura. A base da coluna ao topo da cabeça. Vê como percebe o eixo da coluna agora. Como essa coluna se localiza e se situa no corpo. Se ela te parece firme e estável. Olha um ponto à sua frente. Transfere o peso do corpo para o apoio do pé esquerdo. E vem trazendo o pé direito em contato com a perna esquerda. Posiciona suas mãos como você prefere. Estabiliza bem o corpo. Começa o trabalho interno com a respiração. Inspirando pelo topo da cabeça. Expirando pela planta do pé.
Quando soltar o ar da próxima vez, desfaz devagar a postura, põe o pé direito no chão, olhos fechados, e se deixa alcançar pelas sensações. Se coloca no estado receptivo. E tenta perceber na própria coluna sensações do lado esquerdo e do lado direito. Os olhos abertos, olha um ponto fixo. Vai transferindo o apoio para o pé direito, até você poder fazer esta postura da árvore Vrikshasana para o outro lado. Preferencialmente na mesma variação que fez antes. Estabiliza bem o corpo. Respirações em Ujjayi, profundas, lentas, inspirando pelo topo da cabeça, expirando pela planta do pé. Quando soltar o ar, lentamente vai desfazendo a postura. Os olhos fechados. Observa a coluna da base ao topo da cabeça. Se possível, de olhos fechados, nos sentamos. Se restabelecendo na posição sentada. Faz dessa postura sentada como se ela fosse uma postura de equilíbrio. Comece a fazer respirações mais profundas e mais lentas. Acompanhe esse fluir dos movimentos e das pressões da respiração ao lado esquerdo da coluna e ao lado direito. Como se eles tivessem uma independência. Depois de soltar o ar, tapa a narina direita, inspira só pela esquerda. Tapa a narina esquerda, sai pela direita. Entra pela direita, aumentando a pressão do lado direito.
tapa a direita, sustenta essa pressão e solta pela esquerda, aliviando a pressão do lado esquerdo. E volta a entrar pela esquerda, aumentando a pressão desse lado. Tenta sentir isso na coluna. Continue. Quando soltar o ar pela esquerda da próxima vez, aumentamos a velocidade. 2 tempos para inspirar, 2 tempos para expirar. Quando soltar pela esquerda, aumenta ainda mais a velocidade. 1 tempo para inspirar, 1 tempo para expirar. Continua tentando sentir as pressões e os alívios de pressão de um lado e outro da coluna. Quando soltar pela esquerda, mais uma inspiração profunda pelas 2 narinas. Expiração longa e lenta. Em seguida, respiração livre. Entramos na nossa sequência de asanas. Estende as pernas lá para frente. Coluna ereta. Toma uma inspiração profunda. Soltando o ar, inclina o tronco lá para frente. Paschimottanasana. Não tenha pressa em chegar no seu limite. A atenção nesse ponto de abertura, de alongamento na base da lombar, na transição sacro-lombar. Sensibilizando essa área com a sua presença, qualidade da atenção, refinando a percepção. Respirações profundas, lentas em Ujjayi. Estamos tentando aumentar um pouquinho os tempos de pausa e expiração. Inspiração em 4, a retenção de 4 a 8.
A expiração, procura fazer em 8. Vou soltar o ar. Na inspiração seguinte, retorne. Para um pouco em Dandasana. Nos deitamos de costas em Pavanamuktasana, abraçando os joelhos, puxando os joelhos para o peito, comprimindo a parte baixa do abdômen, abrindo, alongando suavemente o assoalho pélvico. Sua atenção vai para o centro do períneo. Respirações em Ujjayi, inspirações em 4, retenções de 4 a 8, dependendo do seu conforto. Expirações, se possível, em 8. São tempos, não necessariamente segundos do relógio. Você conta isso. Durante a inspiração, puxa o centro do períneo para cima, como se isso fosse conduzindo alguma coisa lá por dentro. Na retenção, mantém a contração. Na expiração, relaxa. Quando soltar o ar da próxima vez, toma mais uma inspiração. Na retenção, retorna, apoiando os pés no chão. Se coloca no estado de abertura para sensações que te alcançam. Então você faz a ponte Setubandhasana ou a vela Sarvangasana. Vai procurando se estabilizar da melhor maneira possível na postura, para começar um trabalho interno. Atenção no centro da garganta. Respirações profundas, lentas em Ujjayi, como se acontecessem por esse centro da garganta.
inspirações em 4, retenções menores de 2 a 4, expiração, se possível, em 8 ainda. Enquanto soltar o ar, faz mais uma inspiração. Na retenção você retorna. Até ter as costas, o quadril, os pés apoiados no chão. Deixa a respiração livre em seguida e, se quiser, estende as pernas. Viramos de bruços. Posição de base para Bhujangasana, a cobra. Leva sua atenção para a área do coração. Respirações em Ujjayi, como se já acontecessem por essa área. Então empurra bem o púbis contra o chão, numa inspiração vai erguendo o tronco. A abertura dessa área do coração. Respirações mais profundas e lentas, inspirações em 4. Uma retenção de 4 a 6. Expiração em 8. Mesmo nessa postura, diminui o esforço. Quando soltar o ar da próxima vez, você retorna, toma uma inspiração. Na retenção, vai para Balasana. Em Balasana, a respiração fica livre.
Uma inspiração vai erguendo o tronco, passando para o gato ou para Mandukasana Arhan, onde fazemos Simhasana, o leão. Duas vezes lento, depois 2 vezes rápido. Vai seguindo no seu tempo, uma após a outra. Intercalando inspirações profundas, né? Você faz uma inspiração profunda e aí solta 2 vezes lento, 2 vezes rápido. Sempre olhando a ponta do nariz. Então se prepara, inspira profundo. Completando, olhos fechados, postura de meditação. Fazemos a torção. Primeiro para a esquerda, toma uma inspiração profunda. Expirando, vai torcendo. Foco da sua atenção no ponto entre as sobrancelhas. Respirações em Ujjayi, profundas e lentas. Inspirações em 4 tempos. A retenção de 4 a 8. A expiração em 8. Durante a retenção faz Mula Bandha, sobe o centro do períneo. Durante a expiração, desfaz o Mula Bandha, bem devagar. Durante as retenções, procura permanecer num silêncio interno. Vou soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, você retorna. Então, fazemos por outro lado. Inspira profundo. Soltando o ar, torce. Se estabilizando na postura. Começa seu trabalho interno. Respirações em Ujjayi, profundas, lentas, com a retenção e Mula Bandha na retenção.
Quando soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, retorna. Por trás, nas costas, uma mão segura o punho da mão contrária. Coluna ereta. Solta bem o ar. Uma inspiração profunda, como se o ar fosse do topo da cabeça, à base da coluna. Uma expiração longa e lenta da base da coluna ao topo da cabeça. Mais uma inspiração profunda do topo da cabeça à base da coluna. Na expiração, vai inclinando o tronco à frente, como se o ar saísse da base da coluna ao topo da cabeça. Retenção com os pulmões vazios. Inspiração retornando do topo da cabeça à base da coluna. Retenção com os pulmões cheios. Expiração da base da coluna ao topo da cabeça. Nova inspiração do topo da cabeça à base da coluna. Expiração inclinando o tronco à frente, base da coluna ao topo da cabeça. Retenção com os pulmões vazios. Inspira retornando do topo da cabeça à base da coluna. Retenção com os pulmões cheios. Expiração da base da coluna ao topo da cabeça. Ao final, respiração livre. Solta a posição das mãos. Vê como fica seu corpo depois dessa série de asanas. Entramos na respiração e nos bandhas. Kapalabhati. Se prepara. Solta todo o ar. Pequena inspiração. Começa. Solta todo o ar. Inspiração profunda. Expiração longa e lenta. Ao final, uma pequena inspiração e a retenção. Nessa retenção, traz o queixo no peito, sobe o centro do períneo, traz o umbigo para dentro e para cima e sobe os ombros. No seu tempo, desfaz na ordem inversa, voltando os ombros e o abdômen e o períneo, em seguida a cabeça. Respiração livre.
a próxima vez, a cada uma dessas contrações, é como se você fosse apertando um pouco o eixo, como se você fosse concentrando o seu corpo internamente nesse eixo. Se prepara, solta todo o ar, pequena inspiração, começa. Solta todo o ar. Inspiração profunda. Expiração longa e lenta. Ao final, pequena inspiração, retenção. Jalandhara Bandha aperta o centro da garganta. Mula Bandha vem comprimindo o centro do períneo. Uddiyana, o centro do abdômen. Aperta o seu eixo como um todo, como se espremesse ele na direção do centro. Desfaz no seu tempo, em ordem inversa. E deixa a respiração livre. E da próxima vez, além de apertar na direção do centro, a gente vai produzir uma força ascendente, como se levasse um fluxo do períneo na direção do umbigo e do umbigo na direção da garganta. Durante a pausa e depois, quando for desfazendo os bandhas, vai também desfazendo esse fluxo ascendente. Se prepara, solta todo o ar, pequena inspiração, começa. Solta todo o ar, inspiração profunda, expiração longa e lenta, pequena inspiração, queixo no peito, contrai o períneo, empurra um fluxo na direção do umbigo, contrai o umbigo, empurra um fluxo na direção da garganta. Desfaz em ordem inversa, retomando a sua respiração. Vai para a região da cabeça, para o espaço dentro da cabeça. A luminosidade percebida nesse espaço interno. Fazemos o Bhastrika. Em seguida, a inspiração, levando as mãos ao rosto em Yoni Mudra. A expiração no Brahmari, procurando levar essa vibração do som do Brahmari na direção do topo da cabeça. Se prepara, solta todo o ar. Pequena inspiração, Bhastrika. Solta todo o ar. Inspiração, levando as mãos ao rosto em Yoni Mudra. Expiração no Brahmari.
e simplesmente contempla as sensações despertadas internamente. Desce da torre. Traz o centro da sua presença para a área do coração. Descomprime um pouco essa área do coração, tornando ela mais habitável. De lá, a relação com o corpo é outra. Esteja com o seu corpo. Toma uma inspiração mais profunda. Solta o ar bem devagar, retomando movimentos livres. Ainda algumas respirações profundas, soltando o ar da próxima vez, vai aos poucos abrindo os olhos. Concluindo a nossa prática. Obrigado. Bom dia. Até amanhã.